Bem-vindo, pessoal, a mais uma videoaula aí do nosso sistema XD Software. E hoje vou estar ensinando para vocês como fazer a configuração dos códigos de barras aqui no XD. Então vou estar utilizando aí o Ian 13, o padrão Ian 13 de código de barras aí como exemplo, que é basicamente o que boa parte do pessoal aqui no Brasil, até a boa parte dos seus clientes vão estar utilizando. Então vou estar mostrando para vocês como vai fazer a utilização do código de barras para produtos unitários, né, que tem o valor fixo, e também o código de barras fixo, e também para os produtos que possuem peso, né, que aí já o código de barras já tem que ser mais flexível, né, porque a cada vez que o cliente faz um pedido, por exemplo, de carne, presunto, mussarela, o preço, né, no código de barra acaba sendo sempre diferente. Então, com base nisso, a gente está fazendo esse vídeo aqui para auxiliar vocês, caso vocês queiram trabalhar com esse tipo de código de barras. Beleza? Então a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer a configuração para o sistema entender que você está digitando um código de barras ou até mesmo lendo com um scanner. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, vindo aqui em configurações de terminal, vocês vão ter que habilitar essa primeira opção aqui, leitura direta de código de barras, e também caso você está utilizando aí algum scanner, você aplicar aqui e indicar a porta para qual ela está conectada, ou a qual porta o scanner está conectado. Após isso, o sistema já vai estar fazendo a leitura aí do código de barras, tanto escrito na grelha, quanto você está utilizando aí o scanner. Então, e mais para frente também, vai ser um tópico um pouco mais técnico, que eu vou estar disponibilizando na descrição do vídeo um link para download de um script para a geração desses códigos de barras para tipo peso de uma forma mais rápida. Então vai ter um pouco mais técnico, essa parte do vídeo não é começar a explicar, mas é bem tranquilo. Então, caso vocês não tenham tanta técnica, assim, ler a parte de código e tudo mais, parte de banco de dados, sugiro vocês fazerem um pouco mais manual, né? O script é apenas para facilitar a vida de vocês, mas dependendo de algumas coisas, vão ter que alterar o script. Então, se você tiver um tom mais, se você quiser dar uma olhada, vai estar aí no vídeo. É bem tranquilo de fazer essas alterações. Mas se não, aí você pode fazer também manual aí pela XLS 2XD ou até mesmo em algum outro site aí de geração de código de barras. Beleza? Então, para a gente seguir aqui, vamos seguir na parte de produtos. Vou estar utilizando o sanduíche de queijo aqui como exemplo e vou estar mostrando também os tipos de código de barras que vai ser aí basicamente o foco principal do nosso vídeo, que são o tipo normal, valor incluído, peso incluído e o valor total, que vai ser o mais interessante aí, que boa parte de vocês vai estar utilizando. O tipo de código de barras normal é basicamente para os produtos que são unitários e não possuem diferenças nos seus códigos de barras, ou seja, são valores fixos e também são códigos de barras fixos. Então, com base nisso, a gente consegue apenas atribuir um código de barras aleatório aqui, ou até mesmo um código de barras do Ian 13, no caso desse produto em específico, e a gente consegue trazer ele direto por conta que é o normal. Então não tem diferença. Então eu posso bater esse número diretamente. Eu peguei aqui o Ian 13 da Coca-Cola apenas como exemplo, tá? Para vocês verem. Então esse aqui é o Ian 13 da Coca-Cola, é o código de barras dele, é o número do código de barras. Então se eu der um gravar aqui no meu sanduíche de queijo com o normal, com o tipo de código de barras normal, opa, já está configurado na 762. A gente pode utilizar ele como exemplo também, não tem problema. Vai ser o mesmo esquema. Então, já setei aqui na Coca-Cola. Então, se eu lançar esse código de barras na grelha, ou ler com o scanner, ele vai trazer esse produto aqui, Coca-Cola, sem alterações no peso e também sem alterações aí no preço por conta que ele é fixo. Então, se eu vir aqui agora e lançar ele aqui na minha grelha, ou lê-lo com o scanner, também não tem problema nenhum. Então, vou ler ele aqui. 4.900, 746. Ele vai me trazer aqui a Coca-Cola para mim. Beleza? Então esse é o tipo de código normal. Basicamente é o mais comum aí que vocês vão estar utilizando. E agora eu vou estar mostrando o valor incluído, peso incluído e o valor total. Aqui a gente vai ter que seguir já uma regrinha que o XD precisa seguir para que ele consiga ler códigos de barras flexíveis, né? Ou seja, códigos de barras que tenham preços diferentes aí, valores diferentes a cada vez que você for lê-los, beleza? Então, a estrutura é a seguinte.
A estrutura começa primeiro com o código de identificador, que é o primeiro número, que ele vai de 1 a 9. Então, boa parte das balanças vão gerar aí com o código de identificador 2 ou 3. Então, vai depender do que vocês vão estar utilizando, né? Do que a sua balança estiver gerando. Eu vou utilizar o 2 como exemplo. E os próximos 6 números, ou seja, o IAN 13 ele utiliza de 13 números para a geração dos seus códigos de barras, né? Sendo o primeiro identificador, os outros 6 seria o código do produto, os outros 5 é referente ao preço do produto, ou até o peso do produto também, pode ser um desses dois, e o último dígito é o dígito de identificador do código IAN 13. Então, o último número a gente sempre fica a parte da balança. Beleza? Então, fica nessa estrutura. Então, os próximos 6 dígitos aqui é referente ao ID do produto. Então, isso também vai depender do como a sua balança vai gerar esses códigos. Aqui tem código que gera a partir do 6º número, ou seja, a partir do último. Então, ficaria da forma que estamos aqui, que o sanduíche de queijo é o 101. Então, tem balanças que leem a partir do 6º número. Então, ficaria dessa forma aqui, ó, ficaria 000 101. Então, ele lê a partir desse último número. Mas isso é totalmente configurável na balança, então vai depender de como ela vai estar configurada. Tem balança que começa a ler a partir do 5º número. Então estaria 00, 101, 0. Então ele lê a partir do 5º. Então a partir do 5º número ele começa a digitar o código de barra da direita para a esquerda. Ele sempre segue essa regra, beleza? É sempre da direita para a esquerda. O código nunca vai começar depois do 2. Ele sempre vai começar a partir do último número estabelecido para a esquerda. Então, dependendo da balança, tiver configurada para a partir do 5º número, e tem balança que fica a partir do 4º, então ficaria 0, 101, 00. Então sempre tem que dar 6 dígitos depois do 2, mas vai depender de como a sua balança estiver configurada. Eu vou estar utilizando como se fosse o último número, então vou estar colocando aqui 3 zeros e 101 para dar os 6 dígitos. E agora, mais 5 dígitos vão ser zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E o último também vai ser 0. Então, esses últimos números aqui vão ser 0 porque eles vão ser números que vão estar sempre mudando, né? Porque o código de barras vai ser flexível. No total, vão ficar 13 dígitos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, no total vai ficar 13 dígitos aí para o nosso produto. Então, aqui sempre vai modificar dependendo do código do seu código do produto. Então, por exemplo, se fosse o produto 230, então na minha configuração seria 000 230. Aqui para seguir o código do produto. Se for o produto 1230, né? Então ficaria dessa forma aqui, ficaria 00 1230. Beleza? Então é sempre seguindo aí. Se fosse o número 1, então seria 000 001. Então aqui ele já pega o número 1, ou seja, o código de número 1. No nosso caso é o 101, então ficaria desta forma aqui. Beleza? Então, o XD ele segue esse formato para códigos caso você for utilizar os produtos do tipo peso. O script serve basicamente para encurtar esse processo. Então, dependendo de como vai estar a configuração da sua balança, a gente vai poder girar código de base aí de forma mais fácil. Mas é só para os produtos do tipo peso. Beleza? Eu fiz um filtro para que ele não gere para todos os produtos de uma vez só, né? Então ele só vai fazer essa alteração para produtos do tipo peso, que eu também vou estar mostrando aí mais para frente. Agora, seguindo essa ideia aqui, seguindo essa regra, eu vou estar mostrando como funciona os tipos de código de barras aqui, referente ao valor incluído. O valor incluído, ele vai pegar o valor que vai estar no código de barras. Porque para quando você vai pedir algum mussarela ou carne, geralmente no produto, no código de barras, nos últimos 5 números vem o preço do produto. É basicamente isso. Então, eu vou lançar aqui na minha grelha aqui o meu produto, então 2, 000 101. Os próximos 5 dígitos são o meu preço. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 256 aqui. Então, 235,62. E o último número aqui eu posso colocar qualquer um que é referente ao código de identificação. Então, ele pode ser qualquer um, vai depender do que a balança for gerar. Então aqui ele já traz 285,62, só que a quantidade ele traz como 1. Então olha aqui, ele atribui o valor àquele produto. É como se você tivesse mudado o preço do produto na hora do lançamento. É basicamente isso. O peso incluído, ele é basicamente a mesma coisa, só que para o peso.
Ou seja, se eu configurar aqui o sanduíche de queijo, para peso incluído, e lançar ele aqui, selecionar aqui uma mesa, 2.000.101, os próximos 5 dígitos vão ser o peso do produto. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 0,1235, 1236, 6, ele vai me trazer 1,236 kg. Beleza? Então, vai seguindo nessa lógica. Agora, o valor total, a gente vai ter que considerar agora o preço 1 aqui, ou dependendo da qual faixa de preço você está utilizando, como valor por quilo. A gente está fazendo como tipo peso, então é bem fácil de identificar. Por exemplo, aqui no meu caso, 5,90 é o valor por quilo. Ou seja, a cada 1 quilo, ou seja, a cada uma unidade, ele vai custar 5,90. Então, por exemplo, se eu fizer um pedido aí, falar, me vê R$20 de sanduíche de queijo. Então, R$20, com base nisso, eu vou ter que lançar 3 unidades e pouco ali para dar R$20. Que no nosso caso aqui, que a gente está fazendo por peso, seria 3 quilos e pouco, né? Basicamente, a mesma forma também se eu for pedir mussarela. Por exemplo, me vê 300 gramas de mussarela. Se o preço por quilo for 20, vai dar em torno ali de 3, 4 reais. Entendeu? Então, é nessa ideia. Então, no nosso caso aqui, seria 5,90. Então, vou colocar ali como se eu pudesse pedir R$20. Então, vou selecionar aqui a minha mesa. O mesmo teste. Então, 2.000.101, 0,20, 00, que esse aqui já é as casas decimais, e o último número aí vou deixar também como 0, e ele vai trazer o preço de R$20, e ele vai converter aí nisso, com base no meu preço por quilo, ele vai converter aí a quantidade. Então aqui ele me trouxe 3 quilos e 390 gramas, que aí deu R$20 certinho, beleza? Então, agora eu vou mostrar a parte do script, essa parte do vídeo vai ter um tom um pouco mais técnico, que para você entender mais ou menos, você precisa ter uma lógica básica ali de banco de dados, beleza? Então, se você não tiver e tiver com medo de estar utilizando o script, com medo de fazer alguma coisa no seu banco, lembre-se de sempre fazer um backup antes de fazer qualquer alteração, também tanto no produto quanto manualmente, ou até pelo script, sempre realize um backup antes de fazer qualquer alteração no sistema. A gente sempre reforça isso por conta se você fizer alguma coisa que possa impedir movimentação, ou até mesmo mudar algum dado, pelo menos você já tem um backup para subir depois e não ter nenhum problema. Beleza? Então, vindo aqui para a parte do script, ele é basicamente um script de geração de código de barras automático. Ele é bem simples, então se você já tiver uma noção básica aí de banco de dados, você já vai bater de cara aqui, você já vai saber o que ele está fazendo. Beleza? Basicamente, ele está atualizando aqui o meu campo de barcode, que seria o meu código de barras no banco. Ou seja, ele está atualizando a minha tabela itens e está setando esse rpad aqui com cat diretamente no meu campo, na minha coluna de código de barras. E aqui ele está setando apenas para quando o item type, ou seja, o item do meu produto, for igual a 1, que seria o tipo peso, ou seja, ele só vai alterar produtos que tiverem o tipo peso selecionado. Beleza? Então, basicamente, o que vocês vão ter que mudar aqui dependendo do que a sua balança gerar? É basicamente a partir de qual número a sua balança vai começar a pegar o código do produto. Como eu expliquei antes, pode ser ou 4, a partir do 4º dígito, a partir do 5º ou a partir do 6º dígito. Então, é basicamente isso que a gente vai estar mudando aqui, que é esse númerozinho aqui. Então, se você quer que o XD, que o script gere a partir do 6º número, o código do seu produto, você deixa 6. Se for a partir do 5º, você coloca 5. E se for a partir do 4, você coloca o 4º número. Então, a partir do 4º número, a partir do 4º dígito, ele vai colocar o número do seu produto. Lembrando, gente, tome muito cuidado para qual produto você vai estar gerando, porque a balança ele limita para 6 dígitos o código do produto, ou seja, se o código do seu produto for maior que 6 dígitos, aqui ele vai quebrar, por conta que o dígito do seu produto vai ser muito grande. Então a chance de ter um dígito duplicado mais para frente é meio alta. Então sempre visem fazer alterações, eu vou utilizar esse script, para produtos que não tenham mais de 6 dígitos, beleza? Apenas lembrando.
Então aqui eu vou deixar como 6 mesmo, vou deixar como 4 só para vocês verem as alterações. E também, o outro dígito que vocês vão ter que mudar, caso precise, é o número de identificador, que é no começo do código. Então vai depender, como eu já falei antes, vai depender do que a sua balança gera. Então provavelmente aqui vai ser 1, pode ser 3, pode ser 7, pode ser 4. Vai depender do que a sua balança gera. Então se ela gerar o código identificador 3, você vem aqui apenas no script, muda aqui para 3. Ele gera a partir do quarto número o meu código do meu produto. Então você vem aqui, muda para 4, dá um Ctrl S para salvar, ou vocês vêm aqui e vocês abrem ele como bloco de notas, tá? Acabei esquecendo de falar. Vocês podem abrir ele como bloco de notas, não tem problema nenhum. Então vocês vêm aqui, vocês vão no arquivo e salvem ele. Com isso, na hora de você gerar o código de barras, ele vai gerar para todos os produtos que tiverem o tipo peso configurado. Então, no meu caso, eu tenho o sanduíche de queijo e o cheeseburger configurado. Então, na hora que eu clicar aqui no meu botão aqui de geração de código de barras, ele vai executar meu script e ele já vai gerar para mim, ó. Você pode ver que eu deixei o código de identificação como 3 e ele começou a gerar o meu código do meu produto a partir do quarto número. Ó, então deu 0 e a partir do 4 ele colocou aqui o meu código do meu produto. Então a partir do sexto, como fica? Então, eu vou vir aqui, vou dar aqui para 2, porque é o teste que a gente estava fazendo, e vou colocar aqui como 6. Então a partir do sexto número, ele vai estar gerando para mim o meu código de barras. O código do meu produto, perdão. Então eu vou estar executando o script aqui, executei. E agora ele está gerando a partir do sexto. Beleza? E ele já está setando também o valor total diretamente aqui. Show de bola? Então esse script vai ser mais utilizado para casos quando você forem utilizar o tipo peso, ou seja, nesse esquema. E vai ficar por isso. Beleza? E mais uma coisa que é interessante avisar, que para surgir efeito no XD, essas alterações que a gente está fazendo diretamente no banco de dados, vocês têm que vir aqui no produto e salvar eles diretamente, ou você reinicia o XD para realizar essa mudança. Beleza? E como eu indico esse script, né? Como eu vou estar utilizando esse script aí no meu XD? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que criar um botão, você vai configurar esse botão, você vai utilizar a função script, e o parâmetro você vai clicar nessa lupinha aqui e indicar aonde você salvou esse script. Você pode salvar ali em qualquer lugar, não tem um lugar específico que você precisa salvar. No meu caso, tá na área de trabalho, tá na minha pasta tudo, balança Toledo, e tá aqui exportar balança barras. Esse é o nome do nosso script. E na hora que eu der um OK, dar um gravar, na hora que eu clicar nele, ele vai executar o meu script. Você pode mudar o nome também do botão, tá? Não tem problema nenhum. Então você pode colocar tipo script código de barras. Que ele vai gerar aí pra gente. Beleza? Então, é basicamente isso, pessoal. Aí qualquer coisa, qualquer dúvida aí, estamos disponíveis aí nos nossos canais de comunicação.